Você já se sentiu esmagado pela vida? Perder tudo: a família, a saúde, os bens, a paz. E o mais difícil, perder as respostas. A história de Jó não é apenas um registro antigo, é o retrato de todo aquele que já sofreu e perguntou: por quê? É a dor que clama por sentido e a fé que sobrevive até o silêncio de Deus. Hoje você vai conhecer um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. A história começa no céu, e lá Deus fala com orgulho de um homem na terra. Diz assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó era abençoado, rico, com muitos filhos, mas não era só isso. Ele era o tipo de homem que sacrificava por seus filhos, caso tivessem pecado em seus corações. Ele não cuidava apenas do que era visível, mas também do invisível. Só que essa fé seria provada. De repente, como um vendaval, a tragédia veio. Em um único dia, Jó perdeu seus bois, seus servos, seus rebanhos e, por fim, a notícia mais cruel: seus filhos, todos eles, tinham morrido quando a casa desabou sobre eles. E o que Jó fez? Ele não blasfemou, ele não fugiu. A palavra diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. E ele declarou: no saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Isso é fé. Fé que não depende de explicação. Fé que continua mesmo quando tudo se perdeu. Mas a prova ainda não havia terminado. Satanás disse a Deus pele por pele: tudo o que o homem tem dará pela sua vida, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 4. E Jó foi ferido da cabeça aos pés, feridas, dores, úlceras. Ele se sentou no pó, raspando-se com cacos. E então, sua própria esposa, aquela que dormia ao seu lado, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Mas Jó respondeu com firmeza: falas como uma doida. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. 3 amigos vieram até Jó e por 7 dias ficaram em silêncio.
Mas depois começaram a falar, acusaram, julgaram, disseram que Jó devia ter pecado. Mas Jó sabia, não havia pecado oculto, não havia motivo aparente. E mesmo sem entender, ele permaneceu firme. Jó chorou, Jó gritou, Jó questionou. Em um momento ele clama: por que nasci? Por que me deste luz? Se a escuridão é tudo o que vejo. E em outro diz: se eu soubesse onde poderia achar a Deus, eu me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Livro de Jó, capítulo 23. Ele não blasfemava, mas falava com sinceridade. Ele estava cansado, mas ainda buscava. Então, Deus aparece do meio de um redemoinho e ele pergunta: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Livro de Jó, capítulo 38. Deus não deu explicações, deu revelação, falou das estrelas, do mar, dos animais, da criação. E Jó silenciou. Jó então declara, quebrado e curado: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele não teve todas as respostas, mas teve o coração transformado. E então, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Ele foi restaurado, com saúde, com filhos, com paz. Mas acima de tudo, com uma fé inabalável. Talvez hoje você esteja como Jó, sentado no pó, ferido, sem respostas. Mas Deus ainda está escrevendo sua história. Você pode não entender o porquê, mas pode confiar no para quê. Declare como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Se tudo se perdeu, não perca a fé. A fé é o elo entre a perda e a glória, entre o luto e a restauração. Comente com fé. Ainda que eu não veja, eu confio em Deus. Compartilhe com alguém que está em silêncio, mas precisa ouvir a voz de Deus. Onde mora a palavra, histórias sagradas que tocam a alma.